Queridos irmãos e irmãs, hoje, convido vocês a embarcarem comigo em uma jornada fascinante através do livro de Apocalipse, um texto que nos transporta para o coração do céu, onde visões magníficas e verdades eternas se entrelaçam. No capítulo 5, encontramos João em um momento de profunda angústia, diante de uma cena celestial que o leva a chorar por não encontrar ninguém digno de abrir um livro selado com 7 selos. É um momento de tensão e expectativa, uma situação que ressoa com as experiências de cada um de nós. Imagine-se na presença de Deus, rodeado por anjos e anciãos, e então você percebe que um mistério crucial está prestes a ser revelado, mas ninguém é digno de revelá-lo. A desolação de João é palpável e, ao mesmo tempo, reflete o anseio da humanidade por respostas, esperança e redenção. O que pode fazer um homem chorar em meio à glória celestial? O que pode fazer uma pessoa se sentir impotente diante da majestade divina? Hoje, nós vamos explorar essa passagem poderosa e descobrir não apenas a razão da tristeza de João, mas também o consolo e a esperança que surgem em meio ao desespero. Afinal, o que se segue à angústia é uma revelação surpreendente. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se levanta para abrir o livro e desfazer os selos. Esse momento não é apenas uma mudança de narrativa. É a chave para compreendermos o plano de Deus para a criação e o papel vital de Cristo em nossa redenção. Preparem seus corações e suas mentes, pois estamos prestes a descobrir a beleza e a profundidade da dignidade de nosso Salvador, Jesus Cristo, e a esperança que Ele traz para todos nós. Versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O livro de Apocalipse é uma revelação dada a João, que foi exilado na ilha de Patmos. A ele é apresentado visões que revelam o futuro e o desfecho da história da humanidade. É uma continuação do grande trono de Deus e uma introdução ao papel de Jesus como Cordeiro. A mão direita daquele que estava sentado no trono é uma imagem poderosa e significativa. A mão direita é frequentemente associada à autoridade, poder e honra na Escritura. Em várias partes da Bíblia, a mão direita de Deus representa a ação soberana de Deus na história. O fato de que o livro está na mão direita de Deus sugere que seu conteúdo é parte de seu plano divino e está sob seu controle absoluto. O livro, escrito por dentro e por fora, é um símbolo repleto de significado. Em tempos antigos, livros ou rolos eram frequentemente escritos em ambos os lados, indicando uma quantidade considerável de informações. O fato de que o livro é selado com 7 selos sugere que ele contém mistérios profundos e significativos, possivelmente relacionados ao juízo, à redenção e ao fim dos tempos. O livro escrito por dentro e por fora. Isso pode indicar que o conteúdo é tão vasto e complexo que não pode ser contido em uma única folha. É uma alusão à profundidade dos planos de Deus para a humanidade, que são revelados gradualmente. Selado com 7 selos. O número 7 é simbolicamente significativo na Bíblia, representando a perfeição e a plenitude. Assim, os 7 selos indicam que o que está contido no livro é parte do plano perfeito de Deus, e que a revelação desse selo se dará na plenitude do tempo. A selagem do livro indica que seu conteúdo é secreto e reservado. Somente aquele que é digno pode abrir os selos e revelar o que está dentro. Essa ideia é refletida em várias passagens bíblicas que falam sobre a revelação divina. A selagem também sugere que, embora o conhecimento e os planos de Deus possam parecer ocultos para nós, eles estão completamente sob seu controle para entender a sequência de eventos que se desenrolaram à medida que os selos foram abertos. O livro selado é um símbolo da revelação dos juízos de Deus e dos desígnios para a humanidade, que culminaram na segunda vinda de Cristo e na restauração de todas as coisas. A visão do livro na mão direita de Deus nos lembra que, mesmo em tempos de incerteza, Deus está no controle. Seus planos são perfeitos, e podemos confiar que Ele revelará o que for necessário no tempo certo. Assim como João aguardava a abertura dos selos, somos chamados a estar prontos e atentos à revelação de Deus em nossas vidas. Isso implica em uma disposição de coração e mente para entender seus propósitos. A passagem nos conduz a reconhecer Jesus como o único digno de abrir o livro e desvelar os planos de Deus. Devemos refletir sobre nossa relação com Ele e o quanto valorizamos sua posição como nosso Salvador e Senhor. Aqui vemos um vislumbre da majestade e da soberania de Deus. O livro selado representa os planos divinos que estão prestes a ser revelados, e nos convida a confiar em seu tempo e em sua maneira de agir. À medida que avançamos nessa narrativa, que possamos estar abertos a compreender e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, reconhecendo a importância do Cordeiro, que é digno de abrir os selos e revelar os segredos do futuro. Vi também um anjo forte, que proclamava em voz alta: quem é digno de abrir o livro e desfazer os selos? No versículo anterior,
João descreveu a visão do livro selado na mão direita de Deus. Agora, um anjo forte aparece, trazendo uma mensagem crucial que introduz a atenção e a expectativa para a revelação do que está contido no livro. Este versículo é fundamental para entender a importância da dignidade no contexto celestial. O anjo forte que aparece é uma figura poderosa que simboliza a autoridade e a importância da mensagem que ele traz. Na Bíblia, anjos frequentemente servem como mensageiros de Deus, e a força desse anjo indica que a questão que ele levanta é de extrema gravidade. A força do anjo também reflete a seriedade da busca por alguém digno. O anjo proclamou em voz alta, o que sugere um chamado à atenção. Essa proclamação é um convite para que toda a criação ouça a pergunta crucial: quem é digno? É um momento de clamor que ecoa no céu, criando uma atmosfera de expectativa e urgência. A pergunta feita pelo anjo ressoa em todo o universo: quem é digno de abrir o livro e desfazer os selos? Essa questão é central para a narrativa de Apocalipse capítulo 5 e, de fato, para toda a mensagem do livro de Apocalipse. A busca por alguém digno é um reconhecimento da grandeza e da santidade de Deus. A dignidade para abrir o livro e desfazer os selos não é uma questão trivial. Ela envolve pureza, autoridade e um caráter sem pecado. A dignidade aqui é entendida em termos de caráter e missão divina. A pergunta também provoca uma reflexão sobre a condição da humanidade. Ninguém, nem mesmo os mais respeitados e poderosos, é digno de abrir o livro. Isso evidencia a profunda inadequação da criação diante do plano divino. A pergunta é uma chamada para a humildade, reconhecendo que todos nós precisamos de um Salvador. A questão do anjo estabelece uma expectativa. O leitor se pergunta: quem pode cumprir esse papel? O silêncio que segue essa pergunta enfatiza a gravidade da situação e aumenta a tensão, preparando o coração de João e dos leitores para a revelação do Cordeiro. A dignidade para abrir o livro está intrinsecamente ligada à narrativa da redenção. A abertura dos selos não é apenas sobre o julgamento, mas também sobre a esperança de salvação e a realização dos planos de Deus. O Cordeiro, que será apresentado, é a resposta à pergunta do anjo. Isso aponta para Jesus, que, por seu sacrifício, conquistou a dignidade necessária para revelar os mistérios divinos. A necessidade de um Salvador. Este versículo nos lembra que precisamos de alguém que seja digno para interceder por nós. Jesus é o único que pode preencher essa necessidade. É uma oportunidade de refletirmos sobre nossa dependência dele. A busca por alguém digno é um convite para reconhecer a grandeza de Deus e a santidade de sua vontade. Devemos nos humilhar diante dele, reconhecendo que nossa dignidade vem dele. A expectativa criada pela pergunta do anjo nos leva a olhar para Jesus como nosso Redentor. Em tempos de incerteza, é essencial lembrar que ele é digno e que, por meio dele, temos acesso aos planos de Deus. Em Apocalipse capítulo 5, verso 2, a figura do anjo forte e sua pergunta desafiadora sobre a dignidade nos prepara para a revelação do Cordeiro. Este versículo serve como um lembrete da grandeza de Deus e da necessidade da humanidade de um Salvador digno. À medida que continuamos a explorar essa passagem, que possamos nos lembrar de que, em Cristo, encontramos a resposta à pergunta que ecoa em todo o céu: Ele é digno. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Após a poderosa proclamação do anjo forte, que questiona quem é digno de abrir o livro e desfazer os selos, este versículo revela uma verdade angustiante: a total falta de dignidade entre todos os seres, tanto celestiais quanto terrestres. Essa afirmação é fundamental para a compreensão da condição da criação e o papel crucial que o Cordeiro desempenha na narrativa. A declaração de que ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro enfatiza a exclusividade da dignidade necessária para tal tarefa. Ninguém no céu. Isso inclui todos os anjos e seres celestiais que estão na presença de Deus. Mesmo os seres que estão mais próximos do trono, que são frequentemente vistos como mensageiros e adoradores de Deus, não têm a dignidade requerida. Isso destaca a grandeza de Deus e a pureza necessária para cumprir sua vontade. A referência aos seres humanos reflete a condição caída da humanidade. Todos nós, devido ao pecado, estamos incapacitados de nos aproximar da santidade de Deus. O fato de que ninguém na terra é digno mostra que a salvação e a revelação dos planos de Deus não podem vir de nossos próprios esforços ou méritos. Ninguém debaixo da terra. Esta expressão pode referir-se aos mortos, indicando que até mesmo aqueles que já partiram, independentemente de suas vidas na terra, não têm a capacidade de abrir o livro. Essa menção reforça a ideia de que a dignidade para cumprir esse papel é única e não se encontra em nenhum ser da criação.
É um lembrete poderoso da condição de impotência da criação diante dos planos de Deus. A incapacidade de abrir o livro ressalta a grandeza da missão que está prestes a ser revelada. Além disso, a impossibilidade de qualquer ser abrir o livro destaca a urgência de um mediador, alguém que possa preencher essa lacuna. A total falta de dignidade é um eco da declaração que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A criação, em sua totalidade, está em necessidade de redenção e reconciliação. Este reconhecimento de inadequação é vital para que entendamos a necessidade de um Salvador. Isso nos leva a entender que, por nossas próprias forças, não podemos alcançar a dignidade necessária para nos aproximarmos de Deus. Precisamos de Jesus, que é o único digno. A consciência de que ninguém é digno nos leva a um lugar de humildade. Devemos nos aproximar de Deus com um coração contrito, reconhecendo nossa necessidade de sua graça. Apesar da desoladora realidade apresentada neste versículo, a expectativa de que alguém digno se levantará ao Cordeiro traz esperança. Isso nos ensina a olhar para Cristo como a resposta para nossas necessidades e a chave para a revelação dos propósitos divinos. Apocalipse capítulo 5, versículo 3 nos confronta com a realidade da total falta de dignidade entre a criação, seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Essa declaração enfatiza a necessidade de um Redentor. À medida que continuamos a jornada por esta passagem, que possamos nos lembrar de que, em Cristo, encontramos não apenas a dignidade necessária, mas também a salvação e a revelação dos planos de Deus para a humanidade. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João expressa um profundo lamento ao perceber que ninguém era digno de abrir o livro. O choro de João reflete a tristeza diante da impossibilidade de conhecer os planos de Deus para o fim dos tempos e a redenção da criação. O choro também revela o anseio da humanidade por respostas e pela redenção. João sabia que o livro continha o desfecho da história e, sem alguém para abri-lo, a esperança parecia distante. João representa a expectativa da humanidade pela revelação de Deus e sua justiça. Esse momento de desespero antecipa a necessidade de um Salvador, que é Jesus, o único digno de abrir os selos. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 nos mostra o impacto emocional de reconhecer a necessidade de um Redentor. O lamento de João reflete o anseio universal pela revelação de Deus e pelo cumprimento de seus planos. Então um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desfazer os selos. Neste versículo, um dos anciãos que está ao redor do trono se aproxima de João e lhe diz para não chorar. A intervenção do ancião é um gesto de compaixão e esperança, e marca uma transição crucial na narrativa. As palavras do ancião refletem uma mensagem de encorajamento. Ele está basicamente dizendo a João que há esperança e que a situação não está sem solução. Essa exortação para não chorar é um convite a olhar além da desolação presente e considerar a revelação que está prestes a ser feita. O ancião representa aqueles que já têm conhecimento do plano divino. Sua palavra de conforto para João é um lembrete de que, mesmo em momentos de desespero, Deus tem uma solução em sua soberania. O ancião então apresenta a figura do leão da tribo de Judá como a solução para a situação de falta de dignidade. Essa descrição é rica em simbolismo e está profundamente enraizada nas promessas do Antigo Testamento. A referência ao leão da tribo de Judá remete a Gênesis capítulo 49, versículos 9 e 10, onde Judá é descrito como um leão. Esse título representa poder, realeza e vitória. Judá é a tribo da qual veio o rei Davi, consequentemente, a linhagem de Jesus. O leão é um símbolo de força e coragem, indicando que aquele que vem para abrir o livro não é apenas digno, mas também poderoso. A expressão raiz de Davi também é uma referência à linhagem messiânica. Isso está ligado a Isaías capítulo 11, versículo 1, onde se profetiza que um renovo da raiz de Jessé surgirá. Essa designação destaca a origem humilde de Jesus, que veio da linhagem de Davi, e sua soberania como Messias. A frase venceu para abrir o livro e desfazer os selos é central para a compreensão da vitória de Cristo. O uso do verbo venceu implica uma batalha ou um triunfo sobre as forças do mal e do pecado. Isso nos lembra da obra redentora de Cristo na cruz, onde ele conquistou a morte e o pecado. Sua ressurreição é a prova definitiva de sua vitória. A vitória de Cristo garante autoridade para abrir o livro e revelar os segredos divinos. Isso nos assegura que, por meio de Cristo, o plano de Deus para a criação será realizado. A abertura dos selos representa não apenas o julgamento, mas também a esperança e a promessa de restauração. Assim como João recebeu consolo,
nós também podemos encontrar esperança nas promessas de Deus, mesmo em momentos difíceis. O chamado do ancião para não chorar é um lembrete de que Deus sempre tem um plano. Devemos nos lembrar que a vitória de Jesus não é apenas uma verdade teológica, mas uma realidade que deve impactar nossas vidas diárias. Podemos confiar que, através dele, temos acesso à vitória sobre nossas próprias lutas e desafios. A designação de Jesus como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi nos chama a reconhecer sua divindade e sua humanidade. Ele é nosso Rei e Salvador, digno de toda honra e louvor. Apocalipse 5, versículo 5, é um momento de transição poderosa na narrativa. O consolo do ancião e a revelação do leão da tribo de Judá nos lembram que, em Cristo, encontramos esperança e redenção. À medida que continuamos a explorar esta passagem, que possamos ser encorajados a confiar na dignidade e na vitória de Jesus, sabendo que Ele é o único capaz de abrir os selos e revelar os planos de Deus para a humanidade. Não sei a que horas você vai ouvir essa mensagem. Mais uma vez, aqui é o evangelista Ronaldo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Conto com o seu apoio para levar essa mensagem ainda mais longe.